Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens nesta epístola tão maravilhosa que tem nos ensinado bastante. Primeira João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 7. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Durante a Segunda Guerra Mundial, existiu uma estratégia de guerra chamada Operação Greif. Soldados alemães se disfarçavam de americanos vestindo uniformes, dirigindo jipes, falando inglês com sotaque perfeito. Eles se infiltravam no exército inimigo para causar confusão, desorientação e medo. E a pior parte, ninguém sabia quem era quem. Você já imaginou o pânico que isso causava? Onde cada pessoa podia ser um aliado, um amigo, mas também poderia ser um inimigo disfarçado. E sabe, espiritualmente, estamos vivendo um pouco dessa mesma situação. Quantas vezes você já olhou para alguém e pensou: essa pessoa é realmente cristã? Ela vive o que professa? E quanto a nós mesmos? Será que minha vida revela quem eu realmente sou? Ou será que, assim como aqueles soldados disfarçados, estamos apenas fingindo? A identidade sempre foi uma questão central em tempos de guerra e espiritualmente. Isso não é diferente. João escreve sua primeira carta em um contexto de confusão dentro da igreja. Falsos mestres haviam saído do meio dos irmãos, mas continuavam influenciando outros com uma mensagem distorcida sobre Deus, sobre a graça e sobre o pecado. Eles afirmavam ter comunhão com Deus, mas viviam em pecado deliberado, sem amor, sem justiça. Por isso, João, como um pastor zeloso, escreve para esclarecer, para proteger e exortar os verdadeiros filhos de Deus a viverem de acordo com a sua identidade. O nosso tempo também é confuso. Palavras como fé, evangelho, igreja, graça e até mesmo cristão foram esvaziadas de sentido. É possível se parecer com um cristão, falar como um cristão, andar como um cristão, se vestir como um cristão no meio do povo de Deus, mas ainda assim não ser regenerado. Diante disso, João nos apresenta um critério claro: a conduta revela a identidade. Não é pelo que dizemos que mostramos a quem pertencemos, mas pela maneira
como vivemos. E é exatamente por isso que o tema que guia a nossa mensagem de hoje é: viva como um filho de Deus. Viva como um filho de Deus. E diante desse tema, devemos fazer então a seguinte pergunta: como podemos viver como filhos de Deus? E para isso, João aponta 3 verdades claras para que possamos, analisar e então vivermos como filhos de Deus, como regenerados. E vamos juntos descobrir quais práticas são essas. A primeira verdade que João nos ensina aqui é praticando a justiça como reflexo de Cristo. João inicia essa sessão com um apelo pastoral e urgente. Versículo 7: Filhinhos, ninguém vos engane. A expressão carinhosa que João utiliza aqui mostra o seu zelo pelos crentes que estavam em risco de serem influenciados por aqueles falsos mestres, provavelmente pessoas que ensinavam que era possível ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver sem a preocupação com o pecado. Em contraste com esse ensino, João ele afirma categoricamente que quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui o apóstolo aponta que a prática verdadeira da justiça não é apenas um conceito, mas é uma prática constante. O tempo verbal que ele usa aqui indica uma ação contínua, habitual. Ou seja, João não está falando de perfeição, mas de uma vida marcada por um padrão coerente de retidão. A justiça nesse contexto não é o que nos salva, mas é a evidência daqueles que foram salvos. O verdadeiro cristão não pratica a justiça para ser filho de Deus, mas porque já é filho de Deus. A fé genuína gera um novo coração e esse novo coração então produz uma nova conduta. João então estabelece o padrão da nossa justiça. Assim como ele é justo. O ele que João está falando aqui, ele está se referindo a Cristo Jesus. Ou seja, o modelo da nossa vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é justo em tudo que fez, falou, em tudo que praticou, em tudo que pensou. Nele não há erro algum. Ele não apenas ensinou sobre justiça, ele viveu a justiça perfeitamente, sendo totalmente puro, obediente e santo. Portanto, o cristão é chamado a viver em conformidade com o caráter de Cristo, como quem anda na luz, como ele está na luz. E a implicação disso aqui é muito profunda. Ser justo é ser semelhante a Jesus. A transformação do crente não se dá apenas no que ele crê, mas no que ele faz. A justiça de Cristo não é apenas imputada no crente como a doutrina da justificação, mas também é implantada como fruto de regeneração. Isso nos leva à aplicação central deste texto. Cristo é o nosso referencial e a nossa fonte de justiça. Ele não apenas morreu para nos livrar da culpa do pecado, mas para destruir também o poder do pecado. Em Cristo somos chamados não apenas a crer, mas a viver de forma santa. E essa prática evidencia que pertencemos então a Ele. Cristo é a nossa justiça
Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Paulo vai dizer: "Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Foi por meio dele que fomos feitos filhos de Deus." Ele não apenas nos perdoou, mas também nos capacita pelo Espírito a vivermos de modo justo. Quando olhamos para a cruz, vemos tanto a gravidade do nosso pecado, quanto o chamado para uma nova vida. O Evangelho não termina com o perdão, mas nos conduz a uma vida em santidade. Portanto, viver de forma justa é refletir a imagem de Cristo neste mundo. E a pergunta que nos fica é: como você tem demonstrado na vida cotidiana que pertence a Cristo? Essa pergunta é que o texto de João nos leva a fazer com sinceridade. A prática da justiça, segundo o apóstolo, não é um detalhe opcional, mas a evidência essencial da nossa santidade como filhos de Deus. Por isso, a primeira atitude prática é examinar com sinceridade o nosso estilo de vida, o estilo de vida que temos levado. Será que há coerência entre aquilo que professamos com os nossos lábios e aquilo que praticamos com as nossas mãos? Aqueles que nos observam podem ver em nós o reflexo da pessoa de Cristo Jesus? Essa autoavaliação honesta é o primeiro passo para o arrependimento e o crescimento espiritual. E além disso, precisamos rejeitar todo tipo de engano que relativiza o pecado. Vivemos em uma cultura que relativiza aquilo que é certo, aquilo que é errado, e até mesmo dentro de ambientes cristãos podem surgir um discurso de graça barata, como se Deus não levasse a santidade a sério, então eu posso pecar à vontade porque Deus ele me perdoou e eu não preciso ligar para isso. Mas o Cristo que perdoa também é o Cristo que santifica. E o Espírito que consola, meus irmãos, também é o Espírito que convence do pecado. O episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32 é uma advertência clara nesse sentido. Mesmo depois de libertar o povo do poder do Egito, Deus não tolerou a idolatria disfarçada de culto no meio deles. Enquanto Moisés recebia a lei no monte, o povo impaciente no pé do monte construiu um ídolo e disse: "Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." Tentaram adorar a Deus à sua maneira, mas o resultado foi juízo. Isso mostra que nem a história de redenção mais poderosa justifica uma vida levada de modo leviana diante de Deus. A graça não anula a santidade, ela nos conduz a ela. Por isso, é essencial que cultivemos diariamente uma vida de comunhão com Deus, por meio da sua palavra, da oração e da participação sincera na vida da igreja, pois só assim seremos fortalecidos para viver em justiça. Mesmo em meio às pressões deste mundo, em meio às tentações, praticar a justiça é mais do que evitar o pecado. É também viver de maneira íntegra com o próximo. Isso se traduz em honestidade nas pequenas coisas, fidelidade nos relacionamentos, compaixão com os necessitados
e disposição para perdoar. O justo vive com os olhos em Cristo e os pés firmes na prática do bem. E essa justiça prática, silenciosa, constante, visível, é um poderoso testemunho para o mundo, para este mundo confuso, para este mundo que relativiza o pecado. E também é uma das maiores alegrias de quem nasceu de Deus, de quem é verdadeiramente filho de Deus. Então, essa é a primeira verdade que João nos apresenta para analisarmos se somos verdadeiramente filhos de Deus ou não. A segunda verdade que João nos apresenta no texto é que um verdadeiro filho de Deus, ele rejeita o pecado como obra do diabo. João, ele continua o seu pensamento com uma afirmação bem firme. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Essa é uma declaração que corta profundamente qualquer tentativa de que existe uma neutralidade neste mundo. Para João, não existe uma zona cinzenta entre o bem e o mal. Não existe um meio termo. Quem vive na prática do pecado, ou seja, quem mantém um padrão de desobediência, de rebelião, de indiferença à vontade de Deus, revela a sua conduta e a quem ele realmente pertence. A origem do pecado é associada, aqui nesse texto, ao diabo, que desde o princípio atua em oposição à verdade e à justiça. João já havia escrito esse sobre esse mesmo assunto no seu evangelho, no capítulo 8, versículo 44, quando ele vai dizer que o diabo é o pai da mentira. E em Apocalipse retrata como o acusador dos irmãos. O pecado, portanto, meus irmãos, não é apenas uma falha moral, mas é uma expressão daquilo que praticamos contra Deus, daquilo que o homem fez contra Deus, uma rebelião espiritual. O pecado é continuar cooperando com aquilo que Cristo veio destruir. Por isso, João completa a sua afirmação: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A missão de Cristo é apresentada não apenas em termos de perdão, mas de um confronto direto contra tudo aquilo que é mal. O verbo que João utiliza aqui, destruir, traz a ideia de romper, desatar, de anular, desfazer, de causar o fim. Ou seja, Jesus não veio apenas aliviar o peso do pecado, mas romper com o seu domínio também, desfazer toda a sua influência, libertar os cativos da escravidão. E essa é a essência da liberdade cristã. Cristo nos salva para que não vivamos mais sob o jugo do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. No versículo 14 ele continua: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa libertação não é uma libertação qualquer. Não é uma libertação comum. Ela tem nome, ela tem rosto e tem cruz. Jesus se manifestou
se encarnou, se entregou para que você não continue vivendo preso ao pecado. Ele não morreu apenas para te dar consolo, mas para te dar uma nova natureza. O verdadeiro evangelho não te diz apenas você está perdoado, mas também agora ele te diz também agora você é livre para viver em santidade. Cristo destruiu as obras do diabo ao vencer a tentação, ao morrer pelos nossos pecados e ao ressuscitar como Senhor sobre todas as coisas. E descartar isso, descartar essa verdade, negligenciar o pecado, é, portanto, negar a obra de Cristo na cruz. Você tem tratado o pecado como algo a ser rejeitado ou como algo com quem ainda você negocia? Essa é a pergunta que o texto nos obriga a fazer. Não dá para seguir a Cristo e manter acordos em secretos com o pecado. O crente verdadeiro deve encarar cada queda com arrependimento e não com justificativas ou desculpas. E mais do que isso, deve identificar quais são as obras do diabo que ainda tentam se esconder em seu coração como boas obras disfarçadas. O verdadeiro crente, ele tem que identificar essas obras do diabo, essas intenções ou esses hábitos antigos que ainda vivem dentro de nós ou tentam aparecer de vez em quando para nos fazer cair, como o orgulho, a mentira, o rancor, vícios, impurezas, inveja. Tudo isso são marcas de uma vida que ainda não foi plenamente rendida a Cristo Jesus. Rejeitar o pecado como obra do diabo é um ato de guerra espiritual diária. Isso exige vigilância sobre aquilo que você pensa, sobre o seu próprio coração, sobre as companhias. Isso muitas vezes vai implicar em cortar certos acessos, em confessar pecados, em restaurar relacionamentos e a buscar ajuda quando necessário. A cruz de Cristo é suficiente para perdoar, mas também para nos capacitar. O mesmo Espírito que convence do pecado também fortalece o crente a dizer não à impiedade. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 12, nos diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Por isso, não brinque com o que Cristo veio destruir. Não brinque com o que Cristo veio destruir. Não proteja o que Cristo veio desmascarar. Leve o pecado a sério, porque Deus levou a sério. E a terceira e última verdade que João nos apresenta para vivermos como filhos de Deus é que o verdadeiro filho de Deus, ele demonstra a filiação por meio de uma vida transformada. O apóstolo João, então, conclui essa sessão com uma declaração que, à primeira vista, pode parecer radical. Versículo 9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A afirmação que João faz aqui é forte, mas é profundamente pastoral. João
não está dizendo que o crente nunca pecará. O próprio apóstolo afirma no capítulo 1 dessa epístola, no versículo 8 a 10, ele diz: "Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas aquele que nasceu de Deus não vive mais debaixo do domínio do pecado, como estilo de vida." A expressão que João usa aqui no capítulo 3, nascido de Deus, aponta para uma mudança radical de identidade. É o novo nascimento, que é operado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que transforma não apenas o nosso destino eterno, mas a nossa natureza interior. João afirma que a pessoa que recebeu essa semente divina, ou seja, algo da própria vida de Deus, foi implantado nela. Isso se refere claramente a uma nova natureza, ao Espírito Santo que passa a habitar no crente e a capacitar a viver de uma forma diferente. O pecado já não é mais natural em nossos corações, confortável ou então algo permanente. O nascido de Deus, ele pode até cair, mas ele não consegue permanecer no erro sem ter um conflito interior. É como quando alguém muda completamente de ambiente e de cultura. Imagine uma pessoa que sempre viveu em um país muito quente ou uma cidade muito quente, como o governador Valadares, e com hábitos talvez informais, e de repente é transferida para uma cidade muito fria, como São Paulo, com normas rigorosas e costumes diferentes. Nos primeiros dias, ele pode até tentar agir como fazia antes, mas tudo ao seu redor, o clima, as roupas, os códigos, o confronta constantemente. Ela sente que algo mudou, que não dá mais para viver como antes. O novo ambiente exige então uma nova forma de viver. Assim é com quem nasce de Deus. O Espírito cria um novo ambiente interno. Preste atenção aqui. Pode até haver recaídas nos velhos hábitos, mas agora há algo novo dentro dela, uma presença que incomoda o pecado, que aponta para Cristo, que clama por uma vida diferente. Ele é agora então uma nova criatura, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: "Se alguém está em Cristo, é nova criatura", e essa transformação se revela nos afetos, nos desejos e no modo de viver. Certa vez, James Smith, pregando sobre esse texto, ele vai dizer: "A verdadeira formação espiritual não é apenas sobre o que sabemos, mas sobre o que amamos." Isso significa que a vida transformada do Filho de Deus é movida por um novo coração que ama a Deus, que deseja o que ele deseja, não apenas uma mudança de comportamento externo, mas uma transformação de dentro para fora. A nova identidade se revela por meio, então, de novos amores, de quem ama a justiça, pratica a justiça. É importante lembrar que essa transformação não é apenas o ponto de partida da fé cristã, mas sua essência
contínua. Como disse Timothy Keller em seu livro O Evangelho de Azer, ele vai dizer: o Evangelho não é apenas o modo como entramos no reino de Deus, é o modo como vivemos nele. O Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas o A a Z. Ou seja, a filiação não é apenas um status espiritual que você carrega, mas é um chamado a viver todos os dias à luz da nova identidade. O Filho de Deus não apenas creu um dia, ele anda, ele pensa, ele decide, ele ama como quem pertence a outro reino. Essa verdade se torna ainda mais clara no versículo 10 do texto que acabamos de ler, que João vai dizer: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. João retoma aqui o paralelismo que ele faz em toda a sua carta, que a conduta revela a identidade espiritual. Não basta apenas professar a fé, é preciso viver em coerência com essa fé. O Filho de Deus pratica a justiça e ama os seus irmãos. O filho do diabo vive pecando e no egoísmo. Cristo não apenas nos adotou como filhos, ele nos transforma à imagem do Filho. Em Jesus somos justificados, santificados, somos regenerados. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E nós, unidos a Ele, passamos então a compartilhar de sua filiação. Assim, viver como Filho de Deus não é uma exigência isolada, mas uma consequência natural de estar em Cristo. Olhar para a cruz e para a ressurreição é lembrar que fomos libertos não apenas do juízo, mas da velha natureza. A filiação divina é visível porque a vida de Cristo passa a se manifestar na nossa. E a pergunta que nos fica é: se alguém observasse a sua rotina, o seu comportamento, a sua forma de tratar os outros, será que as pessoas veriam sinais claros de que você é um filho de Deus? A pergunta é direta, porque João é direto no seu texto. João ele não permite uma fé apenas teórica no campo das ideias, mas a verdadeira filiação, ela se manifesta de modo prático. É por isso que você deve examinar os seus relacionamentos a perdão, a humildade, a serviço, a amor pelos seus irmãos. Veja também a sua vida ética. Você busca viver com integridade, com transparência, com compromisso com o bem, compromisso com Cristo, com a verdade. E quanto às suas escolhas pessoais? Você pergunta se aquilo que você faz no seu dia a dia, aquilo que você fala, aquilo que você consome, está honrando o nome de Deus? Está glorificando o nome de Deus? Viver como filho de Deus não é um peso, mas uma alegria. É viver segundo a nova natureza que recebemos. É abandonar as práticas que contradizem o Evangelho, é cultivar atitudes que refletem o caráter de Cristo. O crente não busca parecer bons aos outros, mas refletir a glória do Pai em tudo o que ele faz. Essa transformação, embora seja de modo progressiva, ela é real, ela é visível e constante. E é por meio dela que o mundo vê o que somos, ou melhor, que o mundo vê
se de fato somos filhos de Deus, filhos da luz, como o apóstolo Paulo fala no texto que lemos na liturgia em Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Ao final desse texto tão claro e profundo, João não nos deixa espaço para dúvidas. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Ou vivemos em justiça e no amor, ou ainda estamos presos às obras do diabo. O evangelho, ele não é apenas uma proposta de fé, mas um chamado a uma nova identidade. A uma identidade que se manifesta em uma vida transformada. Não se trata apenas do que dizemos com os lábios, mas do que praticamos com as mãos também. Do que alimentamos no coração e da maneira como tratamos o nosso próximo. Lembre-se da Operação de Griffith, que eu falei na introdução, na Segunda Guerra Mundial. Soldados disfarçados, misturados, causando medo porque ninguém sabia quem era quem. É assim que o inimigo quer que vivamos, confundindo a nossa identidade, fazendo-nos pensar que podemos ser meios cristãos ou cristãos de mentira. Mas João é claro, a identidade verdadeira não se esconde, ela se manifesta. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Por isso a pergunta inevitável é: a sua vida mostra, de fato, que você é filho de Deus? E não estamos falando de perfeição, mas de direção. Há em você uma prática visível de justiça, um amor sincero pelos irmãos, uma rejeição crescente ao pecado? A graça nos salvou. E essa mesma graça é a que nos educa a viver de maneira sensata, uma vida justa, uma vida piedosa. Como filhos da luz, fomos chamados para andar na luz e não a esconder ou justificar ou então tentar disfarçar o nosso pecado. E o desafio que eu deixo a você nessa noite, que o texto nos deixa nessa noite é: não se conforme em ser apenas alguém que frequenta a igreja, em ser apenas um crente que vem à igreja aos domingos. Não se conforme. O domingo é o dia do Senhor, é. Mas não se conforme em ser apenas crente aqui. Mantenha a sua vida devocional e a oração de maneira diária durante a sua semana. Permita que o Espírito Santo revele onde há incoerência entre a sua fé e a sua prática. Então, arrependa-se com coragem. Peça a Deus que renove, meus irmãos, em você o compromisso com a justiça, com a pureza e com o amor prático. E então decida viver de forma que o mundo possa ver em você os traços do Pai. Não por mérito seu, mas porque a semente de Deus está em você, foi plantada em você. Se você é filho de Deus, viva como tal. E se ainda não é, o Pai está de braços abertos para te receber. O pecado fez separação entre nós e Deus, mas a cruz no Calvário, Jesus refez então essa conexão e hoje recebemos salvação ao olhar para a cruz. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, diante desta mensagem
Que o Senhor nos ajude a olhar para a tua cruz e a entender que o Senhor nos chama a ser filhos teus, ó Pai, por meio do teu sacrifício na cruz do Calvário. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente andar como filhos do Senhor, colocando a nossa fé em prática, ó Pai. Não que as nossas boas obras podem nos salvar, mas se praticamos as boas obras, ó Pai, é porque somos filhos do Senhor, é porque o Senhor nos salvou e nos chamou a praticar boas obras, ó Pai. Que nós possamos ter um coração justo, um coração, ó Pai, que coloca o amor em prática e um coração, meu Deus, que examina a Ele mesmo todos os dias, entendendo que somos pecadores e que necessitamos da Sua graça, ó Pai. Nos ajude a caminhar como filhos da luz, ó Pai. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em resposta à mensagem do Senhor, se coloque de pé e juntos vamos cantar ao nosso Deus.